Meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Tudo bem? Espero que sim. Seja Deus gracioso para com você e lhe abençoe. Quero convidar você e sua família nessa noite a ter esse momento de oração com Deus. Dia tão tumultuado. O nosso estado viveu uma tarde de muita expectativa entre o poder judiciário, tentando criar um decreto entre o governo, o estado e a prefeitura do Natal. Vamos pedir a Deus nessa noite que a bondade de Deus derrame no coração do homem o bom senso, para que todos no nosso estado sejam guardados e protegidos abaixo de Deus pela prudência dos governantes. Vamos começar orando. Eu queria, antes da prece, fazer primeiro credo da igreja cristã. Quando os irmãos do passado eram batizados, alguém cantava ou recitava esse credo. Está lá em 1 Timóteo capítulo 3, verso 3. Diz assim: evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjo, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Jesus, o Filho bendito de Deus. Então vamos orar? Vamos invocar o nome do Senhor? Grande Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus. Teu nome é santo, Yahvé. Teu nome não deve ser colocado em qualquer ambiente, pois é um nome que deve ser exclusivamente dedicado para aquilo que é bom, perfeito e agradável. Ao teu nome cabe honra, glória e louvor. Bendizemos, te agradecemos pela manifestação viva que o Senhor enviou a cada um de nós na pessoa bendita de Jesus Cristo, o Cordeiro do Senhor, preparado antes da fundação dos séculos para ser imolado, oferecido por nós. Estamos nos preparando para a Páscoa, aonde iremos lembrar o sacrifício remidor do Cordeiro de Deus, que se entregou por cada um de nós. E louvamos ao Espírito Santo, que é o selo em nós, que nos guarda e persevera para não deixarmos o teu caminho. Sendo assim, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, glória, honra, louvor. Invocamos o teu nome, não no sentido de que o Senhor não esteja aqui, o Senhor está aqui onipresentemente, mas invocamos para o Senhor tomar assento e ser reverenciado por nós. Acha-nos, ó Deus, merecedor dessa graça, de o Senhor ser invocado e vir até nós. E ao mesmo tempo que o Senhor vem, nós vamos a Ti, por meio de Jesus Cristo. E assim nos encontramos, terra e céu, entre nós da terra e o Senhor dos céus. Há um entre nós, chamado Jesus Cristo, homem e Deus, conciliando esse ministério da paz. E oramos assim, em nome dele, de Jesus. Amém, amém. Leia comigo, por favor, um salmo. Salmo de número 100. Reverendo Alenilton, seja bem-vindo. Abra aí, pega teu microfone aí. Queria que você compartilhasse conosco assim a alegria de hoje estar conosco, dar a saudação. Como é que está? Como é que está a vida? Como é que está a família? Como é que estão todas as coisas? Enquanto os irmãos abrem. Eu saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você que está em casa e certamente terá a oportunidade de ter a condição de ver esse culto, de participar desse culto em um dado momento, nós agradecemos a Deus, pastor, por essa oportunidade que Ele nos tem dado de, mesmo em meio, como o senhor falou, um dia tão cheio de expectativas e às vezes até de angústia no nosso coração por diversas situações que nós passamos, o Senhor nos dá a alegria de podermos estar aqui e bendizer a Ele
entoar louvores e ler a palavra. Isso é muito gratificante, é algo sublime nós estarmos diante da presença do Senhor. Que o Senhor, nesse momento, abençoe a sua vida, abençoe a sua família, para que a palavra que será trazida aos nossos corações nessa noite alcance você e assim possa descedentar a sua alma. Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez, e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus atos com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Que bênção! Vamos fazer isso? Eu quero convidar você a cantar o hino Louvor e Glória, hino de número 26. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Vamos bendizer o nome do Senhor, vamos exaltar o nome do Senhor. Hino de número 26.
seja Deus. Vocês viram como começou o culto? Invocando o nome do Senhor, a palavra do reverendo já fazendo essa saudação, dizendo que a despeito das aflições dos dias presentes, nós temos sempre esperança, cuidando um dos outros. Temos o Salmo 100, nos convidou a entrar na presença do Senhor com alegria. Pastor, dias são difíceis, pesados. E entrar na presença do Senhor, de que maneira, senão com lamúria? Não, meu. Apresentai-vos diante dele com cântico, dele graça. Grandioso és tu. E vira que o hino passou a nos dizer que as aflições, há pecados, porém ele nos perdoa, nos fortalece, nos anima, nos recupera, nos restaura. Maior que Deus não há. Que bênção. Eu queria ler com você mais um salmo, o Salmo 19. Depois eu vou chamar o diácono Amarilson para fazer essa oração de confissão. Sabe, o Salmo 19. Amam a glória de Deus. Veja o que diz o Salmo 19. O Salmo 19 fala a excelência da criação. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, olha que maravilha, no entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo. Aí, pois, uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Se pia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que o ouro depurado. E são mais doces do que o mel e o destilado dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo em os guardar. A grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas. Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba. Guarda o teu servo. Observe que ele diz, da soberba, guarda, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. O irmão diácono Maurício vai fazer essa oração de confissão. Vocês observaram que diz assim: quem há que possa discernir as próprias faltas, absolve-me das que me são ocultas. Parece que é natural esquecermos de alguns pecados, aqueles que muitas vezes são cobertos por outros maiores. Que o Senhor traga à tona do menor ao maior erro cometido, para, ao lembrar, confessar ao Senhor. Você que nos acompanha ao vivo, que está conosco, voltamos aí, superando agora o problema de transmissão, agora está ao vivo. A primeira parte do culto está gravada, você vai continuar depois pegando, tá bom? Maurício, vem cá, vamos orar, faz uma saudação aqui. Como é que está você, Tâmara, certo? Deus te abençoe. O microfone aqui, você tome. Como é que está você? Como é que está a Tâmara? Gutierre, dá a paz do Senhor, olhando para a câmera. Boa noite, igreja. Salve a todos pela graça do nosso Senhor Jesus. Amém. Meus queridos, vamos, como o pastor disse, estamos iniciando nosso culto de oração. E nada mais justo do que confessarmos os nossos pecados ao nosso Senhor.
Você que está no conforto da sua casa, junte-se a nós e ore, confesse, converse com Deus, meus irmãos. Converse com Deus. Entregue a Ele suas maiores necessidades. Confesse diante dEle tudo que você tem acontecido na sua vida, Senhor. Você chame sua família, a confissão individual, oriente a cada um a confessar suas iniquidades. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, louvado e engrandecido seja o teu santo nome, meu Pai. Somos gratos a Ti, ó Senhor, por essa noite. Vimos à Tua casa para louvar e engrandecer o teu santo nome, meu Pai. E de início, expressamos nosso sentimento de gratidão, ó Pai, a Ti. E entregamos nas Tuas mãos as nossas iniquidades, confessamos diante de Ti os nossos pecados, ó Pai. São grandes e muitas vezes, ó Pai, são grandes e muitos. Nossa mente não consegue lembrar o de um dia seguinte, Senhor. Como o pastor falou, o pequeno, às vezes, é escondido pelo grande e assim vice-versa, Senhor. Por isso, Senhor, rogamos a Ti a presença do Teu Espírito Santo, Senhor, que vá na profundeza da nossa alma e nos traga a mente nossos pecados, nossa iniquidade, que faça-nos envergonhar diante de Ti, ó Pai. Faça-nos envergonhar diante de Ti, Senhor. E que venha um arrependimento de coração. Que venha um arrependimento de coração, ó Pai. Porque precisamos dele para ter a vida eterna junto de Ti, ó Pai. Por isso, visita o nosso coração, um por um, individualmente, de cada um irmão que esteja nesse momento da nossa igreja orando a Ti, Senhor. Permita que o Espírito Santo faça morada e fortaleça cada dia mais nossos irmãos, nossas irmãs, que estejam nesse momento confessando diante de Ti as suas iniquidades, Senhor. Ô meu Pai, tenha misericórdia de nós, Senhor. Que o Senhor não use a sua justiça sobre nós, mas sim a sua misericórdia, porque a sua justiça nós sabemos qual é o fim, é a condenação eterna. Por isso rogamos o Teu nome e pedimos a Tua misericórdia nessa noite, Senhor. Que o Senhor use nosso pastor para com Sua palavra nos firmarmos cada vez na Tua palavra e fortalecer a nossa fé em Ti, ó Pai. Não nos deixe enfraquecer em nenhum momento, Senhor, porque precisamos de Ti a cada segundo de nossa vida, Senhor Deus. Que Tua palavra fortifique nossa alma. E assim que a gente oramos e agradecemos desde já, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Que bênção saber que o Senhor nos perdoa. Obrigado, irmão Diácono Wilson. Eu queria pedir a você que aproveitasse e passasse o link do culto aos irmãos que entraram e viram que tinha um problema técnico que agora foi sanado. Nos ajude. Chama os irmãos para estar nesse momento ao vivo, em comunhão. Uma coisa, olha, você vendo depois ou agora, não há diferença no sentido de conteúdo, mas no momento de estar ao vivo é diferente. É em tempo real, é em tempo cheio. É aqui, é agora, é olho no olho. É você no mesmo tempo, no mesmo espaço. Então, chama o irmão agora aí, passa o link do culto assim, irmão, olha, começou de novo lá o culto, normal, a transmissão, é bênção. Além disso, eu quero fazer uma pergunta depois, sabe, dessa oração aqui. Que bênção a oração. Perdão. Existe algo melhor para uma pessoa do que ser perdoado? Eu tiro na área jurídica. Pega o microfone aí que a gente vai bater esse papo antes da pregação. Os irmãos estão vindo aí. Olha, como é triste ser acusado daquilo que não cometeu. Mas ser acusado e condenado por aquilo que cometeu, é justo isso. Para didaticamente aprender. Mas uma pessoa pagar um preço por aquilo que não cometeu, ou um peso a mais ou além daquilo que era necessário para a correção, a palavra perdão, além de tudo, na sua área, perdão, na psicologia, na área jurídica, perdão é: vou para casa, estou livre, não vou para a cadeia, para a penitenciária. Porque é triste, olha, o semblante do homem cai, da mulher, quando o magistrado diz, está condenado. Eu me lembro de uma cena, de um olhar, e vou guardar o nome, embora que ele é um político, está preso, porque desacatou muitas pessoas aí, um deputado federal, recentemente. Eu lembro que na abordagem ao vivo dele, os olhos eram vivos, eram de uma tenacidade grande. Ele disse impropérios. Depois que ele foi preso e não foi perdoado, como o olhar desse homem, até musculoso, até o músculo, até a aparência já cai.
Olha o que a falta de perdão causa. Escute o pastor Alenil também nessa questão. Reverendo, e você que está em casa nesse momento, que nosso bom Deus nos concedeu a oportunidade de voltar, né, de estar ao vivo, nós não podemos conceber o perdão sem empatia, sem olhar para o outro, se colocar na condição do outro, entender a situação do outro e aí perdoar. Não se pode conceber isso, não se pode conceber o perdão sem essa perspectiva. É tanto que quando nós olhamos para Cristo e nós percebemos a justiça dele nas nossas vidas, a partir da ação de Deus, nós entendemos que o Senhor Deus trouxe para nós essa justiça na condição de olhar para nós, mesmo sendo pecadores, miseráveis, que não merecíamos nada dele, e ele olhou, se compadeceu de nós, e em Cristo Jesus, que é a nossa justiça, concedeu a nós o perdão. O juízo, no sentido de se afastar do Senhor, que é aquele que não está em Cristo, ele certamente será julgado numa condição de juízo, de uma condenação. Quando nós olhamos para Cristo, na justiça dele, isso não acontece, pastor. Então, perdão é isso, sabe? É nós olharmos o que Deus fez por nós, mesmo não merecemos. E aí o Senhor colocou essa questão desse homem que, tendo feito todas essas, tendo agido dessa forma, ele não recebeu o perdão e com certeza a angústia no seu coração não foi pequena. Nós recebemos de Deus um presente que não merecíamos. E esse presente foi o perdão dos nossos pecados na cruz em Cristo Jesus. É o perdão. A cruz é o perdão para os nossos pecados. Pastor Nilton, eu queria, olhando para a lenta ali, dizer para aquelas pessoas que dizem assim, não, mas eu sou indigno, não há perdão para mim. Eu quero dizer para você que eu sou indigno do perdão de Deus. Mas o senhor não cometeu a metade do que eu cometi. Não importa. Você já ouviu, pastor? E qual o conselho que o senhor dá para essa pessoa que está nos acompanhando, irmão da igreja, que se acha assim, eu sou indigno, não há perdão para mim. O que o senhor diz para essas pessoas? Essa questão da indignidade ou da condição do homem não ter essa coisa de entender que não pode ser perdoado por causa do seu pecado, por causa da sua condição de que não tem como o Senhor se achegar a ele. Eu quero dizer para você nessa noite que tem sim, o Senhor tem como se achegar para você. O Senhor, ele olha para você, e quando ele olha para você, ele não vê você. Isso é interessante, pastor, ele não vê você, ele vê Cristo. Ele vê Cristo. E quando ele vê Cristo, ele consegue se voltar para ele e ter essa dignidade. A dignidade que nós temos, ela não é de nós mesmos, pastor. Quando nós olhamos o apóstolo Paulo na condição da ceia, ele diz tornar digno, não é uma dignidade nossa, não é porque nós nos tornamos de nós mesmos dignos, porque nós não temos condições disso. A dignidade para termos o perdão, ela vem de Deus em Cristo Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo diz que nós devemos, como é que nós somos dignos? Quando Deus em Cristo Jesus, ele perdoa os nossos pecados. Então você nessa noite, você pode ter isso, tenha certeza. Se você confessar ao Senhor os seus pecados, se você se arrepender, abandonar o seu pecado, o Senhor não vai olhar mais para você como você é, quem você é, mas ele vai olhar você e vai ver Cristo Jesus. Não tenha dúvida disso, não tenha. Então o diácono Maurício, ao orar, ele disse que o Senhor perdoa os pecados. E ele orou, e eu espero que você também ore, dizendo, Deus, muito obrigado, porque há perdão para os nossos pecados por meio de Jesus. Vamos cantar um hino que fala sobre eu venho de sinceridade. Não precisa melhorar de vida para seguir Jesus. Não precisa deixar de fazer alguma coisa para seguir Jesus. Primeiro você tem que vir como está, reconhecer a sua necessidade e de forma sincera você vir a Jesus. Dá um retornozinho para a gente acompanhar. Tá ok? O hino é sinceridade. Jesus, Senhor, me achego a ti. E você vai chamando os irmãos aí, passa o link. O culto está uma bênção. E daqui a pouco vamos orar pelo nosso Brasil, pelos nossos estados da nação. E vamos pedir que Deus põe tua mão, repreende o avanço dessa pandemia e salva milhares de famílias e vidas em nome de Jesus. Vamos cantar?
Jesus, Senhor, me chego a ti. Jesus, Senhor, me achego a ti, tua ira santa mereci, o teu favor me estende aqui, aceita um pecador, eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. As minhas culpas grandes são, mas tu que não morreste em vão, me podes conceder perdão. Aceita um pecador, eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Certeza de que Deus não rejeita um arrependido aos seus pés. Oh, vem agora, Salvador, livrar-me por teu grande amor, pois tu, Jesus, és meu Senhor. Aceita um pecador, eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Olha, quando Esdras e Neemias, que viveram bem antes da gente, organizaram o Salmo, eles tiveram que preencher alguns pontos necessários. Eles colecionaram vários salmos e dividiram essa coleção em 5 livros. E cada um dos livros é começado com um salmo que vai dar a toada, o enredo daquele livro. Hoje nós vamos ter o privilégio de ouvir nesse tempo agora o Salmo 1, que é a introdução não só do primeiro livro dos Salmos, mas de todo o Saltério. Pastor Alenilton vai dar essa palavra para você. Receba a palavra da verdade, a palavra de Deus. Vamos ouvir o Salmo 1 na voz e na explanação do reverendo Alenilton. Amém. Meus amados irmãos e queridos amigos que nos acompanham, de fato, nós observamos, nós olhamos para os Salmos e percebemos que o Senhor, Ele age na vida do homem de modo extraordinário, de modo maravilhoso, e essa ação do Senhor, ela se concretiza na vida do homem quando ele se volta para Deus, quando ele se volta para o homem. E não existe coisa mais, maravilhosa do que o homem ter a oportunidade de poder se achegar para Deus e confessar, como nós fizemos agora, e principalmente obedecer ao Senhor. Obedecer ao Senhor, viver na dependência do Senhor, é aquilo que nos motiva e nos impulsiona para bendizer a Ele. Nós estamos tratando, os irmãos sabem muito bem disso, do tema cuidando uns dos outros. E quando nós vemos de modo prático a igreja cuidando uns dos outros, isso redunda em felicidade. É por demais prazeroso quando nós observamos que as pessoas estão envolvidas, os crentes, os eleitos do Senhor, estão envolvidos nessa dinâmica do cuidado, do trato,
de uma vida de abdicação de si em prol do outro, né? Como nós falamos há pouco, da empatia, e isso traz, sabe, para a igreja algo que se expande para todas as pessoas, é a felicidade. Nós vamos ler um salmo agora, como o pastor já colocou para nós, né? Que é o salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Felicidade. Tem um filme que é contracenado por Ed Murphy, que ele Will Smith, melhor dizendo, troquei aqui o artista do filme, Will Smith, que o nome do filme é A Procura da Felicidade. A Procura da Felicidade. Em um determinado momento do filme, ele, em meio a toda a condição de vida, que ele é um vendedor e ele sofre muito, passa muitas dificuldades, ele é despejado da sua casa, é abandonado pela sua esposa, e ele fica com o seu filho. E ele fica procurando emprego, procurando uma forma de sustentar a ele e o seu filho. Chega um determinado momento que ele consegue entrar numa empresa que ela trabalha como se fosse bolsa de valores, né? E quando ele consegue esse emprego e ele sai na rua e ele vê as outras pessoas, ele diz uma frase que é a seguinte: essa é a verdadeira felicidade. E eu quero trazer para nós, amados, a partir desses salmos que nós lemos, e contemplando a frase daquele homem que, numa condição de ter conseguido superar a sua dificuldade de emprego, ele diz: essa é a verdadeira felicidade. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós percebemos que Deus criou o homem num estado de plena felicidade. E nós vemos isso em Gênesis, quando ele diz, quando ele a cada dia encerra a sua criação, ele diz: e tudo era bom, e viu Deus que tudo era bom. Quando Deus cria o homem, não é diferente. Deus cria o homem num estado de plena felicidade. Capítulo 1, versículo 31 do livro de Gênesis diz isso: e viu Deus que tudo quanto tinha feito era bom. Quando nós olhamos, amados, a perspectiva da felicidade, nós vislumbramos esses salmos, nós entendemos que o homem, ele busca essa felicidade. Quando você se empenha numa condição do seu emprego, você faz isso numa busca da felicidade, do seu bem-estar. Quando você faz um concurso, você faz isso numa busca da felicidade. Quando alguém se envolve numa condição de um relacionamento matrimonial, ele faz isso em busca da felicidade. Isso é a condição do homem, é a busca da felicidade. Agora, como é que se dá a busca dessa felicidade? É isso que nós queremos nessa noite tratar para os irmãos, para que você entenda que a felicidade real, concreta, ela não está como Will Smith disse naquela frase, que ele tinha conseguido galgar em meio àquela vitória que ele tinha conseguido. Mas a felicidade real, ela está quando o homem, a partir de Deus, em Cristo Jesus, ele reconhece a sua necessidade de se voltar para ele. E esse salmo, nos 3 primeiros versículos, e eu quero trazer para os irmãos esses 3 primeiros versículos, numa outra oportunidade, abordarei os outros 3 versículos, mas esses 3 primeiros versículos nós encontramos que o homem feliz é o homem que se desvia do mal, né? E como é se desviar do mal? É quando ele não anda no conselho dos ímpios. Esse conselho aqui não é apenas uma instrução, um ensino ou uma opinião no sentido de que faça isso ou faça aquilo, mas o conselho está diretamente relacionado a uma corporação, a um grupo. É quando o homem não se associa com aqueles que são maus. E o texto na segunda parte, o salmo na segunda parte, quando ele fala dos ímpios, ele diz que os ímpios são como aquele que o vento dispersa, né? Os perversos não prevalecerão
no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. O homem feliz é o homem que se afasta desse conselho, se afasta desse grupo, não é? Se afasta desses que vivem e engendram a maldade no seu coração, pastor. O homem feliz é aquele que não se detém no caminho dos pecadores. Ele está numa jornada, nós estamos numa jornada. John Bunyan, quando ele escreve O Peregrino, ele mostra o cristão como estando numa jornada. A jornada em direção ao reino, em direção à vitória que é o reino celestial. E nessa jornada, ele passa por diversas situações, passa por diversas dificuldades quando ele carrega o seu fardo. Mas é interessante que John Bunyan diz que o despejar esse fardo em Cristo Jesus, quando ele não se detém nesse caminho dos pecadores, essa é a condição da real felicidade. O homem feliz, o homem que é feliz, é quando ele se desvia e ele não se assenta na roda dos escarnecedores, aqueles que estão não tão somente escarnecendo uns aos outros, como também escarnecendo a palavra de Deus, escarnecendo Cristo, desfazendo de Cristo, sabe, com palavras vãs, com situações que são situações degradantes. Nós estamos vendo isso. Em primeiro lugar, o homem feliz é o homem que evita o caminho do mal. Em segundo lugar, o homem feliz é o homem que tem prazer em meditar nos mandamentos do Senhor. O versículo 2 diz: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O Salmo 19 que nós lemos, no versículo seguinte, na segunda parte, no versículo 7, diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Então, o meditar na lei do Senhor, o ter prazer em meditar na lei do Senhor e obedecer os mandamentos do Senhor, pastor, torna o homem feliz. A felicidade, ela está perto de você, ela está próximo de você, mas não é o seu emprego, não é o seu empenho, não é aquilo que você faz, mas a felicidade, ela está próxima de você porque ela é a palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. É a palavra de Deus que ela brota no seu coração a verdadeira felicidade. O homem feliz é um homem que não anda no caminho do mal. O homem feliz é um homem que tem prazer em meditar e obedecer à lei do Senhor. O homem feliz é aquele que de manhã, e nós cantamos isso logo de manhã, né? A gente se levanta e medita na lei do Senhor e clama ao Senhor para que a lei esteja gravada no nosso coração, e ela de fato está gravada no coração daqueles que temem o Senhor, para que eles tenham diante do Senhor um testemunho, para que eles possam diante do Senhor fazer com que as pessoas que estão ao seu redor também sejam abençoadas. E em último lugar, o homem feliz é o homem que frutifica para Deus. O versículo 3 diz assim: ele é como árvore plantada junto à corrente de águas. Uma árvore que ela é plantada junto a um ribeiro, ela está sempre verdinha, ela está sempre pronta a produzir o seu fruto. Independente da estação, ela está lá numa condição de quando alguém chega para ela, vai ter o seu fruto para ser descendentado, para ser alimentado. E o homem feliz é aquele que tem do Senhor o fruto para que possa produzir, as suas folhagens não murcham, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. As suas ações, as suas palavras, os seus pensamentos são voltados para o Senhor. Não significa que em dado momento venhamos a tropeçar. Sim, a palavra de Deus, ela nos mostra isso. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. O homem feliz é aquele que está constantemente diante da palavra do Senhor para frutificar. E aí eu concluo, lembrando aos irmãos que o nosso tema, cuidar uns dos outros, ele se aplica de modo prático quando nós frutificamos esse cuidar. Quando nós colocamos de modo a que as pessoas possam se achegar e conhecerem Cristo Jesus a partir da sua vida, do seu testemunho, da sua fala, dos seus pensamentos, sabe, daquilo que você está se colocando para fazer. E aí esses seus frutos, eles verdadeiramente vão fazer as pessoas se voltar para Deus, e aí sim você estará de fato cuidando. Esse, queridos, é o retrato falado do homem feliz. Nessa noite eu espero que você tenha entendido essa palavra
e que você se olhe para o espelho e veja esse retrato. Por que você é feliz? Porque você se desvia do mal. Por que você é feliz? Porque você está sendo nutrido pela palavra. Por que você é feliz? Porque você frutifica. Que o Senhor Deus nos abençoe e que essa palavra esteja gravada nos nossos corações e seja feliz. Bênção, que bênção ouvir essa palavra. E já está aqui, ó, a continuação da exposição desse salmo com o reverendo. Vai falar depois dos outros versos do salmo primeiro. O homem feliz é aquele que busca sempre estar aos pés do Senhor. Mas antes de orarmos, a felicidade, ela é comparada como uma árvore plantada ao ribeiro. Sabe quem é esse ribeiro? Quem é essa água? É Deus. Não há vida feliz longe do ribeiro, longe de Deus. Ora, eu fico imaginando o trabalho que é ter uma árvore verde longe de água. Quantas coisas tem que fazer para que aquela árvore está plantada no local impróprio. Agora há uma promessa para você. Você crê no Senhor, Ele fará você prosperar, verdejar, se alegre em qualquer terreno. Sabe, eu peguei a linguagem do pastor, quer dizer para você que esse ribeiro é geográfico, mas o da fé não, é em todo canto. Não é, então? Mais fruto o crente dará. Amém. Sabe, então, aí na sua casa, seja em comunidade, seja numa condomínio fechado de luxo extremo, seja numa favela, seja em bairro simples ou alto, pobre, você é chamado a ser feliz. Amém. Em Cristo Jesus. Amém. Em Cristo Jesus. Foi isso que o pastor pregou com tanta propriedade para nós, cuidando dos outros. Vamos orar? Eu queria orar nesse momento. Eu não sei se tem o pessoal da mídia ali. Eu e o pastor Alenilton vamos dobrar o joelho. Vamos orar de joelho aqui por vocês. Vamos ter esse momento que atingimos o nível mais alto de dificuldades na área pública sanitária do nosso estado, da nossa região nordeste, do Brasil. Eu sei, pastor, que é Deus que controla. Mas não é um ato teatral que nós iremos fazer. Nós iremos dobrar o joelho como dois pastores pedindo por um rebanho que está lá fora. E pessoas indo embora, morrendo, por falta de cuidado com o outro. A gente vai orar por você. Vamos dobrar o nosso joelho aqui. A igreja memorial, com seus pastores, dobrando o joelho. E se você em casa puder dobrar seu joelho, faça isso. Se você em casa puder fazer isso, dobre o joelho e ore ao Senhor nesse momento. Eu fazer uma oração, depois o pastor Alenilton fará uma outra oração. Deus amado, Deus querido, nós estamos aqui diante do Senhor, dobrando os joelhos, nos quebrantando e reconhecendo a situação como todas necessitam do Senhor. Porém essa está fora do controle humano. Nós não temos leito para todos, remédio para todos, vacina para todos, imunizantes para todos. Nós não estamos, como nunca estivemos, no controle. E nós te pedimos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, favorece-nos por tua misericórdia, favorece-nos, ó Pai, favorece-nos, favorece esses que estão numa fila, sem saber se vão ser atendidos, muito menos se vão amanhecerem vivos, diagnosticados com pouca respiração. Ó Senhor, sopra vida nestes corações, principalmente nesses menos favorecidos. Na nossa nação, onde há milhões
compadecem do básico de tudo. Não tenho dinheiro para comprar um AS. Mães desesperadas, fazendo o seu último arroz para os seus filhos. Filhos chorando a morte dos seus pais, pais chorando a morte dos seus filhos. Nós te pedimos, favorece-nos com a tua misericórdia, em nome de Jesus. Favorece-nos, Senhor. Volta-te, Senhor, com o teu rosto de misericórdia. Ó Senhor, se a disciplina sobre nós, abrevia a disciplina sobre a humanidade. Se é descuido, alerta-nos para o grande dia do Senhor. Eu te peço, Senhor, pelo estado do Rio Grande do Norte, pelo nosso estado do Rio Grande do Norte, pela governadora e todo o seu staff, toda a sua equipe, dá sabedoria, discernimento. Sede com os prefeitos de todos os municípios desse estado, dando a eles discernimento, que não sejam levados, movidos pelo interesse da ganância e tirarem lucro vendo a morte das pessoas, mas que seja um doar, um estender as mãos. Sede com o prefeito da maior cidade do nosso estado, o Álvaro, ó Deus, o abençoe, assim como abençoe a governadora e todos. Bondoso Deus, nós te pedimos, porque não temos mais a quem pedir. Favorece-nos com a tua misericórdia, em nome de Jesus. Senhor, maravilhoso Deus, estamos, ó Pai, ainda unidos nesse momento de clamor ao Senhor, ó Pai, quando nós derramamos o nosso coração diante do Teu trono da graça, onde nós suplicamos, ó Pai, onde nós choramos e imploramos a Ti, que o Senhor tenha misericórdia de nós, ó Pai. Tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia do nosso município, Senhor. Tenha misericórdia, ó Pai, e vai ao encontro daquele que está no leito da dor, Senhor. Daquele que está numa angústia no seu coração, na incerteza se terá a condição de ser atendido, de ser assistido por um leito, ó Pai, em meio à falta, em meio à escassez, em meio à condição de já estarem completamente tomados, ó Pai. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor, que é aquele que produz nos nossos corações a alegria, produz nos nossos corações a esperança, que o Senhor se achegue na vida desses, ó Pai, que estão nos leitos da enfermidade, no leito da enfermidade, e possa, Senhor, colocar em seus corações o consolo, o conforto, a esperança que vem tão somente do Senhor. Oh Deus, nesse momento, ó Pai, nós clamamos pelas famílias, Senhor, suplicamos em nome de Jesus que o Senhor chegue, ó Pai, na vida daqueles que estão lamentando, Senhor, daqueles que perderam seus entes queridos, ó Pai. Maravilhoso Deus, o Senhor sabe, ó Pai, da tristeza que esses corações têm vivenciado, ó Pai, nesse momento de tanta dor, de tanta tristeza, Senhor. Chega, ó Pai, na vida deles, naqueles que também estão desesperançados porque perderam o seu emprego, ó Pai, porque não estão tendo condição de sustentar os seus familiares. Chega ali, coloca a esperança nesses corações, ó Pai. E, ó Pai, a partir daí eu clamo que o Senhor sare, ó Pai, o nosso estado, sare, Senhor, a nossa nação, em nome de Jesus, ó Pai.
Opera poderosamente, Senhor, a tua misericórdia nas nossas vidas, porque a tua misericórdia é a causa de não sermos consumidos. É por causa da tua misericórdia que estamos nessa noite, Senhor, vivos e podendo bendizer o teu nome. É por causa da tua misericórdia, ó Pai, que estamos aqui, ó Pai, para buscar a ti. Toda a tua igreja, a igreja presbiteriana Memorial de Natal, a igreja presbiteriana que está espalhada em todo o Brasil, a igreja do Senhor, que está também nesse momento clamando, suplicando, ó Pai, pela nossa nação. Grandioso Deus, sede com aqueles que estão na linha de frente, Senhor, os médicos, os enfermeiros, aqueles que estão cuidando, Senhor, nos hospitais dos enfermos. Chega ali em nome de Jesus na vida deles, protege-os, ó Pai, continua dando a eles esse ímpeto de poder servir, Senhor, nessa causa que é uma causa tão nobre, que é de assistência, que é de buscar, dar-se em si em prol do outro, em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, abençoe-nos, ó Pai, o teu povo, abençoe-nos, ó Pai, para que possamos assim, como servos do Senhor, estarmos voltados para ti, cuidar, Senhor, daqueles que o Senhor colocou diante de nós para cuidar. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, perdoa as nossas faltas. Nós oramos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. A igreja diz amém. Vamos cantar o hino 299, fortalece tua igreja. Vamos cantar assim, fortalece tua igreja, ó Senhor. E hoje, toda a saudação vai em nome do Senhor Jesus, a todos participantes. Hoje o nosso coração está muito solene, no sentido de dizer para você que não temos outro recurso espiritual senão Jesus Cristo. Vamos cantar o hino 299 e você vai ser desafiado a ajudar muitas pessoas. Você que tem condição, ore, estenda sua mão, cuidando das pessoas. Vamos cantar, fortalece a tua igreja. Nós iremos orar a última prece aqui no culto, aqui na igreja, ao lado do nosso pavilhão maior, da nação brasileira. Pastores, pegando no pavilhão, representando. Mateus, tem como dar um foco aqui, tá certo? Vamos fazer, já está na bênção. Ah, quantas lutas, quantas provas, quantas dificuldades. Eu queria que o povo de Deus agora, você de qualquer denominação, você de qualquer credo cristão, levantasse o seu clamor ao Senhor
pela nação brasileira. Eu falei nação brasileira, não povo brasileiro. A nação envolve negros, brancos, índios, quilombolas, todos que estão nessa terra. Não só os brancos, não só os negros, mas a nação brasileira. Vamos orar por ela, invoque o Senhor. No passado o Senhor disse a um povo chamado pelo teu nome que se ele se arrependesse e clamasse ao Senhor, o Senhor sararia a enfermidade deles. E o Senhor cumpriu isso com Israel. Eu tomo, ó Deus, esse texto que o Senhor deixou para Israel e para a tua igreja, e oro pela a nação brasileira, tão grande, tão gigante, como a própria natureza nos mostra. Mas, Senhor, que cada ente federativo seja alvo da tua misericórdia. Chega, Senhor, nessa nação. Chega naqueles estados que estão ultrapassando dos limites de suportarem o tratamento. Na região norte, Senhor, chega com misericórdia e com graça. Deus, em nome de Jesus, no centro-oeste, no sudeste, no sul do país, no nordeste, em toda essa nação. Ó Deus, ouve o teu povo que clama por meio de Jesus Cristo. Senhor, nós estamos te pedindo um milagre coletivo. Nós não estamos te pedindo apenas um milagre individual, mas estamos te pedindo um milagre para milhões e milhões de pessoas. E ó Deus, que no noticiário possa aparecer dizendo assim: tem diminuído a curva de morte por causa do Covid. E que eles venham se perguntar o que foi que houve. Não só foi porque ficamos em casa, não só foi por causa do lockdown, não só foi por causa dos remédios, mas foi porque a mão do Senhor interviu na nossa nação. E pedimos, ó Deus, por essa nação. Deus, salve o nosso Brasil, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe vocês. Vamos terminar recebendo a bênção dos apóstolos com o pastor Alenilton e vamos dar os avisos para vocês. A bênção dos apóstolos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno, bendito e soberano Pai, a comunhão, as doces e preciosas consolações do Espírito Santo, repouse sobre a sua vida, povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém, amém e amém. Nós vamos para casa, mas nós não vamos parar de orar, de fazer nossa parte, de cuidar da parte sanitária, de manter distância física, mas nunca emocional, nunca de amizade. Você pode muito bem cuidar um dos outros à distância. Sabe, durante essa semana, esse mês, manhã, tarde e noite, nós temos uma equipe de pastores prontas para ouvir você, aconselhar, orar. Sandra, tem sido uma experiência muito boa para mim, estar cuidando de você em oração. O seu esposo, que saiu da UTI e já está num apartamento. Louva a Deus pela sua vida. Isso é fruto desse compartilhar. Você precisa de um aconselhamento. Você fala com o pastor Alenilton. Vai aparecer o número dele aí. Na parte da manhã, de 8 às 12, pastor destinado a você. Das 14 às 18, um outro pastor. E à noite, das 19 às 23. Pastor Alenilton, quer compartilhar? Me permita, meus irmãos, essa ação da nossa igreja em direção de cuidar dos irmãos, claro, não se limita apenas à nossa igreja e não se limita tão somente aos irmãos, mas você que está nos ouvindo, que está nos vendo, participando desse momento de culto, não faz parte da nossa igreja, não faz parte de nenhuma outra igreja, mas sente a necessidade de ter um aconselhamento, ter um momento com os pastores. Eu quero dizer a você que pode entrar em contato comigo. Entre em contato com o meu WhatsApp que foi colocado aí, para que você tenha um agendamento e assim possa ter momento conosco, comigo, com o pastor Romeu, com o pastor Marcelino. E eu quero também dizer a você que estarei em um dado momento, quando assim houver a necessidade, também abordando algumas questões na área psicológica, pastor.
né? Se você sente essa necessidade e se você está precisando de um cuidado psicológico, nos procure. Nós estaremos solícitos a atender você em oração e também cuidando da sua alma, do seu psique. Eu queria terminar pedindo a você, solicitar a você, sabe, chegar aqui ainda mais perto, dar um passo ainda para pedir a você, rogar a você, com seu dízimo, com suas ofertas. Continue contribuindo, mantendo essa igreja. E essa igreja mantém tantas famílias, não é, Amarilson? Tantas casas. Eu queria que você fizesse uma oferta especial. Sabe, tem algumas coisas que vêm no meu coração que eu digo, meu Deus, será que é o Senhor ou é a minha emoção? Mas vamos levantar, no mínimo, até o final do mês, 20 cestas básicas. Sim, 20, hoje são 10, né? Então falta 20 dias. Levantar 20 cestas básicas para dar a 20 famílias. Vamos fazer isso? 20 não, 19, porque uma já está garantida aqui. Eu me comprometo já diante de você com duas. Então, Amarilson, 3 cestas básicas. Então só falta 17. O Amarilson com o irmão Diácono Mauri, junta diaconal. E você que tem família, é membro da igreja, ou não, que está precisando, pode entrar em contato no chat agora aí, dizer, eu preciso. E a gente vai chegar, já amanhã tem 3 cestas básicas. E o nosso alvo vai chegar no final do mês com o alvo de 20. E se vier mais, melhor ainda. Eu quero dizer a você, que nós não apenas falamos, nós botamos o braço na seringa. Eu não tiro o braço do mangote, não. Se Deus está nessa, eu estou. Se Deus está comigo, meu amigo, rabo de foguete é transporte. Não estou nem aí. Vou com Ele. Porque eu sei que Ele não nos abandona. Venha participar. Está aparecendo aí para você doar. Se eu quiser fazer uma doação específica para a cesta básica, coloque no final 01. Auri mostrou, uma cesta básica custa 117. Coloca aí, 117,01, que a Wanda vai saber que é a tesoureira da igreja, e vai ser destinada para ajudar famílias. E aqui não estou falando de família só crente, não, só protestante, só presbiteriana, para toda família que necessitar de ajuda. Terminamos assim. A todos vocês, a paz do Senhor. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, tchau.